Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo 23 a seguir, para a glória de Deus. Uma palavra que tem como título: cada um deve levar a sua cruz. Diz assim a palavra do Senhor: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se e prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhar o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Amém. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nessa oportunidade, podeis se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra aonde Jesus ele nos convida a seguir, mas este é um convite voluntário para a minha e para a tua vida. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E para começar esta mensagem, nós precisamos entender que quando Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, nós entendemos que servir a Jesus é voluntário. E aquele que quer ir até Jesus, ele precisa servir a Ele voluntariamente, com amor, com alegria em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui servindo a Deus não para cumprir um horário, não por uma obrigação, mas pelo prazer de estar na presença de Deus, pelo prazer de servir a Deus, de cultuar a Deus e de se alegrar na presença do Senhor. Porque quem ganha de estar na presença de Deus somos nós. Quem ganha ao estar na presença de Deus é eu e você, quando nós entendemos a importância de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus. E é por isso que o salmista diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, colocar a Deus como prioridade em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós tomamos a decisão de seguir a Cristo de maneira voluntária, nós precisamos renunciar, muitas e muitas vezes renunciar ao pecado, muitas e muitas vezes renunciar até mesmo à família, renunciar aos amigos, renunciar ao trabalho, para estar na presença de Deus, adorando, glorificando, se alegrando, bendizendo o nome do Senhor e agradecendo pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida. Motivos para não estar na presença de Deus é o que não falta. Sempre tem um atrativo, sempre vai haver uma festa, sempre vai haver um trabalho, uma tarefa a ser realizada, sempre vai haver um passeio, sempre vai haver um amigo para visitar, sempre vai haver a família. Mas nós precisamos aprender a administrar o tempo, porque Deus ele nos dá 24 horas de um dia, na qual uma terça parte nós passamos dormindo e 2 terças partes nós passamos acordados. E esse tempo é suficiente para que nós venhamos trabalhar, esse tempo é suficiente para que nós venhamos dar uma atenção aos amigos, aos familiares, esse tempo
é o suficiente para tirar um tempo e adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos entender desta maneira. Nós precisamos saber que servir a Cristo é ter uma vida de renúncia. Precisamos entender que servir a Cristo muitas e muitas vezes era abrir mão de algumas vontades, de alguns desejos para agradar a Deus, para estar na presença de Deus, para glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Quando Jesus disse: cada um deve tomar a sua cruz, nós precisamos entender que a cruz de cada um de nós, ela é uma cruz diferente. Uns têm dificuldade de renunciar à mentira, outros têm dificuldade de renunciar à fofoca, outros têm dificuldade de renunciar ao engano, outros têm dificuldade de renunciar à prostituição, outros têm dificuldade de renunciar aos vícios. Cada um de nós tem uma cruz diferente a carregar. Outros têm dificuldade de renunciar ao trabalho, outros têm dificuldade de renunciar até mesmo à sua família para estar na presença de Deus. Mas é necessário que eu e você venhamos ter uma vida de renúncia. É necessário que não venhamos mais viver a minha e a tua vida, mas venhamos viver a vida de Cristo. É necessário que nós venhamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, e saber administrar o tempo que nos é dado para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo que aquilo que nós fazemos para Jesus é muito pouco. E até mesmo o pouco que nós fazemos incomoda aqueles que não fazem nada. Às vezes o pouco que fazemos nos torna visto como fanáticos e até incomoda aqueles que nada fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso entender a grandeza do amor de Deus, é preciso entender o tamanho do sacrifício de Cristo, é preciso entender que eu e você, nós estávamos condenados ao inferno, eu e você, nós estávamos condenados a uma vida de sofrimento eterno, por causa da minha e da tua natureza pecaminosa, por causa da minha e da tua desobediência. Mas o amor e a graça de Deus infinita, com o sacrifício do seu Filho, nos resgatou de volta para uma vida de gozo, de eternidade ao lado do Senhor. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que há vidas do outro lado que estão perecendo, que há vida do outro lado que está partindo sem o conhecimento da palavra, quando nós entendemos que todos os dias pessoas estão morrendo, e estão andando a passos largos, e estão se perdendo, caindo no abismo porque são cegos e surdos, nós vamos entender que o que nós fazemos é muito pouco. Ora, vejamos, Deus ele nos deu os 7 sentidos, Deus ele nos permite a liberdade de ir e vir. Deus nos deu o alimento deste dia, Deus nos deu uma família maravilhosa, Deus nos deu os transportes para ir e vir, nos deu um lar, nos deu uma saúde. E o que nós temos feito para glorificar o seu nome, para bendizer, para engrandecer o seu nome? E já neste momento desta mensagem eu quero te perguntar: o que você tem ofertado do seu tempo para Deus, sabendo das grandes coisas, das grandes maravilhas que Ele fez na tua vida? O que você tem feito para Deus, sabendo que a cada milésimo de segundo pessoas inocentes estão morrendo, estão caminhando para a perdição? Será que o que eu e você estamos fazendo é o suficiente? Será que o que eu e você estamos fazendo é o bastante?
não passamos de pobres, miseráveis, não fazemos além daquilo que é mandado. O nosso tempo que nós entregamos para Deus é muito pouco, e às vezes quando nós entramos na casa do Senhor, ainda entramos com pressa. Às vezes nós entramos na casa do Senhor às pressas, preocupados com o relógio, que hora que o culto vai acabar, que hora vai acabar a celebração. Nós precisamos se entregar de corpo, alma e mente a esse Deus. Nós precisamos exercer diante deste Deus a gratidão pelas maravilhas que Ele já fez, pelas coisas que Ele ainda pode fazer em nossa vida, embora nós adoramos pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele já fez e não por aquilo que Ele vai fazer no futuro. Muitas e muitas vezes até se programamos para terminar o culto mais cedo, às vezes se programamos e chegamos atrasados no culto. Nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Muitas e muitas vezes, pelos nossos compromissos, pelas nossas ansiedades, até pensamos em cancelar um culto para pagar um boleto, para resolver algumas questões. Às vezes não temos o total entendimento do que Deus pode fazer na nossa vida, e eu quero deixar como testemunho. Há dias que as coisas apertam, há dia que olhamos para um lado, olhamos para o outro e não enxergamos a saída. E às vezes a minha esposa chega para mim e fala: amor, vamos cancelar este culto, senão a gente não consegue pagar o boleto de amanhã. E muitas vezes eu digo: o culto é inegociável. E apesar de dizer que o culto é inegociável, às vezes nós ainda pensamos em negociá-lo. E eu quero deixar aqui no testemunho de um dia a qual, louvado seja o nome do Senhor, a minha esposa querendo cancelar o culto, e nós trabalhando, e faltava um valor surreal, fora do comum, diante das vendas do dia a dia, e não havia a mínima possibilidade de pagar aquela conta. Mas nós fizemos o culto. No outro dia fui para a rua, fui trabalhar, e as vendas estavam horríveis, uma situação difícil, e um jovem chega para mim e fala: arruma um dinheiro para mim que eu preciso comprar algo para minhas crianças comerem. E quando ele me fez aquele pedido, logo a ira bateu na porta do meu coração, e eu pensei em sorrir, eu pensei em falar não. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falei algo da parte de Deus, que Deus me tocou no coração a falar com aquele jovem, e eu resolvi fazer diferente. Eu falei: eu vou ofertar na sua vida, mas antes de ofertar na tua vida, eu preciso contar a minha situação. E contei para ele a minha situação. E aquele jovem, um jovem aparentemente em uma situação difícil, que tem problemas até mesmo com drogas, mas Deus é o Deus que conhece o coração e a necessidade de cada um em cada momento. E eu ofertei na vida daquele jovem sem poder, porque eu não tinha como, eu tinha um boleto para pagar no dia seguinte. E aquele jovem abençoou a minha vida, e eu abençoei a sua vida. Aí você pode dizer: mas um drogado abençoou a sua vida? Sim, ele abençoou a minha vida em nome de Jesus. Ele profetizou na minha vida em nome de Jesus, e o que ele profetizou aconteceu. E daquele momento em diante as vendas começaram a melhorar, e Deus proveu na minha vida, e eu consegui pagar o boleto do dia seguinte. Ainda sobrou dinheiro para dar uma oferta na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é o Deus da provisão. Muitas e muitas vezes nós achamos que
estamos perdendo, mas não estamos, nós estamos ganhando. Quando nós tomamos a decisão de servir a Deus, de adorar, de glorificar, de bendizer o seu nome, Deus, Ele cuida das nossas finanças, Ele cuida da nossa saúde, Ele cuida dos nossos sonhos, Ele cuida dos nossos projetos. Precisamos exercer a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. Precisamos aprender a abrir mão dos nossos sonhos, às vezes por um pouco de tempo, das nossas vaidades. Precisamos colocar em Deus a nossa confiança, porque muitas e muitas vezes Deus, Ele testa a nossa fé para ver até onde vai a nossa fé, até onde vai a nossa esperança. Leves. Cada um de nós tem uma renúncia diferente a fazer, cada um de nós tem uma dificuldade, tem um gigante para derrubar. Eu não sei qual que é a tua renúncia, eu não sei qual que é a tua cruz, eu não sei qual é o gigante que te afronta, eu não sei se o que te afasta de Deus é a ganância pelo dinheiro, eu não sei se é o amor pela família, eu não sei se são os sonhos, se são os projetos, se é a mentira, se é a cobiça, a natureza pecaminosa, eu não sei o que te afasta de Deus, mas eu quero te convidar a colocar em Deus a tua confiança, a se lançar em Deus. Eu quero te convidar a viver uma vida de renúncia, colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, amar a Deus acima de todas as coisas, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Muitas e muitas vezes nós queremos salvar a nossa vida, queremos salvar os nossos sonhos, os nossos projetos, tentando construir um castelo de sonho, tentando construir riquezas nessa terra. Quando na verdade a Bíblia nos convida a construir um tesouro do céu, onde ladrões não arrombam, não roubam, onde a traça não come, o ferrugem não destrói. Qual que é a tua cruz? Qual que é a tua renúncia? Às vezes nós precisamos renunciar uma hora de sono, precisamos renunciar até mesmo a comida. Jesus, em uma certa feita, seus discípulos questionam Jesus, porque Jesus, ao invés de se alimentar, ele ia buscar a Deus. E Jesus diz que, louvado seja o nome do Senhor, a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do seu Pai. Às vezes nós precisamos renunciar um café para chegar a tempo na igreja. Às vezes nós precisamos renunciar um passeio. Às vezes nós precisamos renunciar. É preciso tomar a nossa cruz. Às vezes nós precisamos renunciar, até mesmo ganhar dinheiro para estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, perder a nossa vida, perder a nossa comunhão com Deus? Por mais rico que você seja, por mais cara que seja a tua hora, por mais cara que seja o teu segundo, o teu minuto, o teu milésimo de segundo, não importa, porque cada um de nós tem um preço de hora, tem um preço de dia. Vale a pena investir em Deus, vale a pena depositar em Deus a confiança, vale a pena parar um pouco, estar na presença de Deus, vale a pena renunciar, vale a pena deixar as coisas deste mundo para trás. Sabe por quê? A única certeza que temos após a morte é que segue-se o juízo e que há dois caminhos de eternidade, um de gozo, outro de sofrimento. A única certeza que nós temos é que após esta vida, outros morarão na casa que você construiu, outros desfrutarão do seu carro, desfrutarão da sua lancha, da sua Ferrari. Desfrutarão do teu terno de 1 milhão, da tua casa na praia. E muitas vezes aqueles que desfrutarão são pessoas que não fizeram nada para merecer. Louvado seja o nome do Senhor. Não vale a pena deixar as coisas de Deus por nada neste mundo.
mundo. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter esse amor ardente em nosso coração, nós precisamos, aleluia, estabelecer metas para nós diante de Deus, nós precisamos estabelecer propósito de vida diante de Deus, precisamos renunciar às nossas vontades, porque Deus, Ele tem cuidado de vossas vidas, Deus, Ele tem cuidado de nós. Se estamos aqui é porque o Senhor nos permitiu. Se você está andando de helicóptero, de arte, de navio, está com o colar de ouro no pescoço, é porque Deus colocou aí, é porque Deus te permitiu. Agora é preciso adorar, é preciso glorificar, é preciso ter tempo para Deus. Não importa a situação, não importa o tamanho da tua renúncia, você precisa tomar a tua cruz, você precisa seguir a Cristo com amor, com alegria em seu coração, precisa se desprender das coisas deste mundo, na certeza de que mais vale perder a tua vida aqui e ganhar a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que vive pela sua própria vida. Tem gente que vive como se nunca fosse morrer. Tem gente que vive sem tempo para o amor, sem tempo para uma obra de caridade. Tem gente que vive sem tempo para a família, vive sem tempo para Deus. Que lugar Deus tem ocupado na tua vida? Qual a posição de Deus na tua vida? Ora, se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, se nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, se nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, se nós precisamos ter amor próprio, como é que você tem amor próprio se você não cuida da tua vida eterna? Como é que você tem amor próprio se você não cuida da tua comunhão com Deus, se você não ama a Deus? Não tem como amar a si mesmo se não ama a Deus. Não tem como amar ao próximo se não amar a Deus, se não tiver amor próprio. Não tem como amar o próximo. Precisamos ter tempo para o amor, para uma obra de caridade, ter tempo para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele diz: aquele que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Ainda que você perca os seus bilhões, ainda que você perca os seus trilhões, por amor a Deus, você achou a vida, você achou Jesus. E ainda que você construa milhões, bilhões, trilhões nessa terra, se você perder a sua salvação, você perdeu a sua vida. De que adianta? Precisamos juntar tesouro no céu, precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, precisamos agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos as nossas percas cotidianas, todos nós temos, aleluia, que abrir mão de alguma coisa para fazer outra coisa. E isso não pode ser imputado como perca, mas deve ser imputado como ganho quando se trata das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque estar na presença de Deus, para quem tem entendimento, é bom, é perfeito, é agradável. Louvado seja o nome do Senhor. E para que esta palavra não fique nas minhas palavras, e conforme Deus tem tocado no meu coração, eu vou estar lendo nesta noite. No meio desta mensagem eu vou parar para ler, porque se eu falar pelas minhas palavras pode parecer escandalizador para alguns. Então eu quero ler Lucas 14:26 para a glória de Deus, para o nosso entendimento, para você entender o que é servir a Deus. A palavra de Deus em Lucas 14:26 diz assim: se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo
edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem condição de acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos entender que Jesus, ele nos ensina que por amor a Deus nós precisamos aborrecer até mesmo o nosso pai. Quando nós aborrecemos o nosso pai, às vezes deixamos de fazer o que o nosso pai quer para estar na presença de Deus, por amor a Deus. Aborrecer a nossa mãe. Muitas e muitas vezes eu deixo de falar com a minha mãe para fazer a obra de Deus e não me envergonho disso. Às vezes eu dou um pouco menos de atenção para os meus filhos, para a minha esposa, para os meus amigos, para fazer a obra de Deus. É renúncia, é cruz. E aquilo que fazemos ainda é pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou certo de que quando aborreço a minha mãe, se demora a responder um pouco a sua mensagem. Quando ou eu ou você aborrece o seu pai, aborrece a sua esposa, aborrece um filho, por amor de Cristo, você está agradando a Deus. É certo que nós precisamos saber administrar o nosso tempo com a família, com os amigos, com o nosso trabalho, com as coisas de Deus, mas há momentos que nós não podemos atender os anseios. Hoje a minha esposa, ela queria parar mais cedo. Queria parar mais cedo para ir no centro da cidade. As lojas estão ficando abertas até as 22 horas. Eu confesso que ela merece esse passeio. Eu confesso que eu cogitei no meu coração terminar este culto mais cedo, porque ela é uma grande parceira, é uma grande companheira. Mas nós tivemos 30 dias para ir e não fomos. Amanhã nós podemos parar o serviço mais cedo e ir, mas nós não vamos negociar o nosso momento de louvor e adoração diante de Deus para este passeio. Embora ela fique aborrecida por um pouco de tempo, ela vai entender, porque ela é compreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas e muitas vezes, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos abrir mão, nós precisamos renunciar. E quando nós abrimos mão, quando nós renunciamos, nós desagradamos às vezes algumas pessoas, e muitas vezes nós desagradamos aqueles da casa. Mas é certo que se nós queremos edificar uma vida de comunhão com Cristo, nós precisamos calcular, nós precisamos entender que é desta maneira. Jesus, ele disse: se alguém quiser vir até mim, é voluntário, ninguém é obrigado a ir até Jesus. Se alguém quiser ir até Ele, vai. Mas aquele que toma a atitude de ir até Jesus, ele precisa estar preparado para renunciar. Ele precisa estar preparado para abrir mão das suas vontades, para abrir mão dos seus desejos, para abrir mão muitas e muitas vezes da sua família, para abrir mão muitas e muitas vezes do conforto do seu lar, para fazer a obra do Senhor, para abrir mão de um passeio, para abrir mão de um trabalho, abrir mão até mesmo de ganhar dinheiro, de fechar um negócio para estar na presença de Deus. É necessário aquele que se aproxima de Deus entender, aquele que calcula a construção de uma torre, de um edifício, ele precisa calcular os gastos, para que, faltando dinheiro e ele não conseguindo edificar a torre ou o edifício, ele não venha passar vergonha. E quando nós tomamos a decisão de servir a Cristo, nós precisamos calcular, nós precisamos ter o entendimento de que nós vamos precisar renunciar, vamos precisar tomar a nossa cruz, vamos precisar abrir mão de muitas coisas para estar na presença de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: vale a pena abrir mão, vale a pena renunciar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é o provedor da minha e da tua vida, é Ele quem nos sustenta.
Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus em Mateus 6:25, ela vai trazer o entendimento, porque andeis ansioso pela vossa vida. Muitas e muitas vezes nós andamos ansiosos pela nossa vida, pensando acerca do que comeremos, acerca do que beberemos, pensando acerca de como pagaremos este ou aquele boleto, pensando acerca de com que nos vestiremos. Mas nós precisamos entender que a vida é mais importante que o mantimento e que o corpo é mais importante do que a vestimenta. Nós precisamos ter esse entendimento. Então é necessário cuidar primeiro da nossa vida eterna, é necessário primeiro cuidar do nosso corpo de maneira espiritual diante de Deus, é necessário ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de cruz, uma vida de renúncia, é necessário abrir mão de muitas coisas. É por isso que muitas e muitas pessoas começam a caminhada e param no meio do caminho. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes vem a prosperidade e tenta arrebatar a palavra de Deus, vem o engano, vem o inimigo, tenta arrebatar a palavra de Deus, vem as ofertas do dia a dia. E como eu disse em outra oportunidade, tem pessoas que Deus ele não permite que ela prospere, porque se ela prosperar, ela se afasta de Deus, porque ela não tem sabedoria para administrar a prosperidade. E eu e você, nós precisamos ter sabedoria, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. O Deus que exalta é o Deus que abate, o Deus que abre porta é o Deus que fecha a porta. E a porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre, porque Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que as aves não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, Deus as sustenta. As aves do céu não são como nós, elas não são organizadas, elas não semeiam organizadamente, elas não cegam, não guardam em celeiro, mas Deus os sustenta. E Jesus, nesse ensinamento, ele vai trazer o entendimento de que muito mais nós valemos do que as aves. Ora, se Deus ele alimenta as aves que valeis menos que nós, muito mais Ele me sustenta, muito mais Ele te sustenta. Ele é o teu provedor, Ele é a tua porção. E nós precisamos colocar em Deus a nossa confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, aleluia, entender que até os lírios do campo, Jesus ele traz o entendimento para que nós venhamos observar os lírios do campo. E Jesus diz: observai como eles crescem, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um dele. Os lírios não trabalham nem fiam. Louvado seja o nome do Senhor, mas eles crescem de maneira maravilhosa, de maneira linda e enfeitada. E que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus quem sustenta as aves, é Deus quem sustenta o lírio do campo, é Deus quem sustenta a tua vida. Ele é a tua porção. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter esse entendimento, que é preciso renunciar. Quando nós tomamos a atitude de ir após Cristo, e uma vez que nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Há muitas pessoas que param na caminhada, há pessoas que desistem do ministério quando começa a prosperar, quando começa a crescer, desistem do ministério, porque de acordo com o nosso crescimento pessoal, crescem também as responsabilidades, crescem também os sonhos, objetivos, projetos. E muitas vezes tem pessoas que elas se afastam de Deus, e aí começa a sumir do culto de domingo, começa a sumir
no culto de quinta-feira e daqui a pouco já não está mais na casa do Senhor. E nós precisamos ter cuidado e ver o que é que está tomando o lugar de Deus em nossa vida. Eu não sei o que tem estado em primeiro lugar na tua vida, se é a tua família, se é a tua prosperidade, se são os teus projetos, os teus sonhos, se é a tua natureza pecaminosa, o que tem ocupado o primeiro lugar em tua vida. Eu quero te convidar por esta palavra a colocar a Deus em primeiro lugar, colocar Deus como prioridade na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, se entregar para Deus, exercer a tua fé em Deus e ter a certeza que no mais o Senhor fará na tua vida. Receba Deus como a tua porção, sabe por quê? Porque quando Deus ele é a nossa porção, o próprio Deus ele preenche o vazio em nosso coração, o próprio Deus ele traz uma palavra de ânimo para a nossa vida, ele traz a fé sobre as nossas vidas, ele traz o entendimento sobre a nossa vida, e ele nos fortalece, ele nos mantém de pé na sua presença para que o seu nome seja glorificado. Não deixe que a tua natureza pecaminosa te afaste de Deus, não deixe que a tua família, os teus amigos te afastem de Deus. Não deixe que o dinheiro te afaste de Deus, mas coloca Deus em primeiro lugar. Não deixe que os teus sonhos, os teus projetos tomem o lugar de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós colocamos em Deus a nossa confiança, Ele cuida dos nossos sonhos, Ele cuida dos nossos projetos, Ele cuida da nossa família, Ele cuida daquilo que nos pertence. Se nós for ler a palavra de Deus, Salmo 37, 25, a palavra de Deus diz: já fui jovem e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Quando eu e você, nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele não nos desampara. Quando nós exercemos em Deus a nossa fé, Ele não desampara as nossas vidas. E aí Ele diz que já foi, o salmista ele vai dizer que já foi moço e hoje é velho, mas nunca vi um justo desamparado. Quando nós semeamos a justiça, Deus ele é o nosso socorro, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso amparo. Ele vai mais além, Ele diz que a bênção se estende até pela sua descendência, nem a sua descendência mendigar o pão. Deixa eu te dizer uma coisa, descansa no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é a tua porção, é Ele quem te guarda, é Ele quem te sustenta. Foi Ele quem te levou até aí, foi Ele quem abriu essa porta e é Ele quem pode fechar esta porta. Eu não estou profetizando maldição e não estou trazendo palavra de maldição sobre ninguém, sobre a vida de ninguém, mas eu quero te dizer que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre. Precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Precisamos orar mais na presença de Deus, meditar mais na palavra do Senhor, pregar mais uma palavra, compor mais um cântico de louvor e adoração a Deus, para que seja entoado em raças, tribos, línguas e nações, para que pelos quatro cantos da terra seja soprada a nossa obra, seja soprada a nossa voz, a nossa imagem, para que o nome do Senhor seja glorificado, não por vaidade, mas para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. E o que eu quero te dizer, sabe o que é? É que aquilo que fazemos para Deus é muito pouco diante do seu sacrifício, diante do seu amor, diante do seu resgate, diante de uma oportunidade de vida que Ele deu para as nossas vidas. Se você vê, se você ouve, se você caminha, é porque Deus permitiu que assim fosse. Se você tem cabelos brancos na sua cabeça, na sua barba, louve a Deus por eles, é porque Deus permitiu que assim fosse. Mas eu quero te dizer que se você não vê, se você não ouve carnalmente, glorifique a Deus, porque Ele tem abrido os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais. E quando na verdade muitos que veem carnalmente, ouvem carnalmente, não tem tempo para glorificar, não tem tempo para agradecer,
você está aí adorando, você está aí glorificando, você está aí exaltando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque melhor é ter os olhos espirituais abertos do que os olhos carnais. Melhor é ter os ouvidos espirituais abertos do que ter os ouvidos carnais abertos. E é por isso que Jesus ele disse: se algum dos teus membros escandalizar, corta e lança fora. Melhor entrar no céu faltando um dos teus membros do que tendo todos eles ser lançados no inferno. O que te afasta de Deus? Eu quero te convidar a renunciar àquilo que te afasta de Deus. Eu quero te convidar a renunciar àquilo que tem tomado o lugar de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a tomar a tua cruz. Como eu disse no início dessa mensagem, no final eu estou lembrando outra vez. Cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua renúncia, cada um luta contra o seu próprio gigante. Os nossos sonhos não são iguais, a nossa natureza pecaminosa não é igual. Muitas e muitas vezes para um é fácil dominar a mentira, falar a verdade, mas para outros é tão difícil. Para uns muitas e muitas vezes é fácil se abster da prostituição, para outros é mais difícil, para uns é mais fácil se abster das coisas materiais, para outros é mais difícil. Cada um tem a sua cruz, e é por isso que Jesus, cada um tome a sua cruz. Eu não sei qual que é a sua cruz, mas eu posso te dizer que o nosso Deus, Ele te ajudará na caminhada. Eu posso te dizer que quando nós tomamos a atitude de edificar uma torre de vida com Deus, quando nós damos um passo de fé e andamos com Jesus, Ele nos fortalece. Ele é o pão que nos alimenta, Ele é a água que mata a nossa sede, Ele é aquilo que nos sustenta, Ele é aquilo que nos mantém de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, receba este convite para seguir a Cristo de maneira voluntária, mas saiba que para servir a Cristo é preciso renunciar. Para servir a Cristo é preciso tomar a cruz, é preciso abrir mão de muitas coisas. Às vezes é preciso desagradar o pai, desagradar a mãe, a esposa, os filhos. Às vezes é preciso desagradar o patrão. Venha fazer hora extra, olha, eu não posso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um culto de louvor e adoração a Deus. Ah, mas e se eu perder o meu emprego? Deus proverá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus proverá na minha e na tua vida. Ah, mas e se eu perder o cliente? Eu deixei de fechar um negócio, e se eu perder o cliente? Deus proverá na minha e na tua vida. Descansa no Salmo 37. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Coloque em Deus a tua confiança, tenha Deus como a sua porção, e todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Os sonhos, projeto, a casa, o castelo, o helicóptero, o carro, a moto, a bicicleta, o celular, os teus sonhos, Deus proverá na tua vida. Assim como Ele proveu um cordeiro na vida de Abraão, que ia sacrificar o seu filho ali. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também proverá na tua vida. Abra mão daquilo que você mais gosta. Eu não sei o que você mais gosta, mas abra mão daquilo que você mais gosta, para estar na presença de Deus, para ter uma vida de comunhão com Deus. Quando eu digo abrir mão, quando eu digo renunciar, eu não estou dizendo que você não vai poder deixar isso acontecer, que você vai travar os teus sonhos, você vai travar os teus projetos. Não, eu estou te convidando a esperar com paciência no Senhor, a entender o tempo de Deus, a entender que Deus, Ele é o provedor da tua vida, que você vai conquistar aquilo que Ele tem preparado para você, dentro do seu tempo, dentro do seu propósito, que
você vai fechar os negócios que Ele preparar para você. Talvez você perca um negócio de milhão e Ele te prepare um negócio de bilhão, porque Ele é Deus. Muitas e muitas vezes nós temos um olhar carnal, muitas e muitas vezes nós se prendemos às coisas deste mundo. Muitas e muitas vezes algumas igrejas têm trabalho 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 5 vezes por semana. E muitas vezes nós estamos ocupados demais em nossos afazeres. Mas por esta palavra Deus te convida a colocar o reino dos céus em primeiro lugar. Colocar a justiça de Deus em primeiro lugar, procurar semear a justiça, viver a justiça, a caridade, o amor, para que você possa ter uma vida de comunhão com Deus e para que Deus Ele seja verdadeiramente a tua porção. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor para que Deus Ele venha nos dar sabedoria para servir. Vamos orar a Deus para que Deus venha nos dar força de estar na sua casa, na sua presença. Que as coisas deste mundo não venham tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus e diante da tua presença, nós te rendemos graças por este culto. Te rendemos graças, ó Deus, por esta palavra, pelos louvores entoados neste dia, pelas pessoas presentes aqui, Senhor, nós te rendemos graças, Pai. Senhor, nós te pedimos para que o Senhor venha esclarecer acerca da importância de estar na tua casa, acerca da importância de glorificar, de bendizer, de engrandecer o teu nome, de te cultuar, de adorar o teu nome, Pai. Coloca em nossos corações a sede pela tua palavra, a fome pela tua palavra. Coloca, Senhor, em nossos corações o desejo de evangelizar, Senhor, o entendimento de que as almas estão se perdendo, estão perecendo sem o conhecimento e que precisam ser alcançados por uma palavra, precisa ser alcançado por uma oração, precisa ser alcançado, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Nos conceda sabedoria, ó Deus, para continuar a caminhada. Nos conceda sabedoria, Senhor, para tomar a nossa cruz, para renunciar, Senhor, às nossas vontades e servir a Ti, colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, colocando o Teu reino como primeiro lugar em nossas vidas, amando o Senhor acima de todas as coisas, amando a nós mesmos e amando o próximo como a nós mesmos. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Guarda, Senhor, os nossos pés firmados em Ti, nesta rocha inabalável. Nos ajuda, Senhor, na nossa construção de vida contigo, a construir o nosso edifício de vida contigo, o nosso castelo contigo, a construir uma trajetória de vida, Pai, sem voltar para trás, sem olhar para trás. Nos fortalece, ó Pai, no nosso momento de fraqueza. Levanta aquele que está caído, Pai, aquele que olhou para trás, que olhou para os desejos da carne, que olhou, Senhor, para a sua vaidade, que olhou demais para os seus sonhos, para os seus projetos e que se distanciou de Ti. Fortalece outra vez por esta oração, por esta palavra. Aviva a Tua obra, renova, santifica, salva e usa para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É isso que nós pedimos e por fé nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado.